Bem-vindos à nossa exploração do Teorema de Pitágoras, um princípio fundamental não apenas no reino da geometria, mas um pilar que moldou a compreensão do nosso universo em termos matemáticos. Estabelecido há mais de 2.500 anos, o Teorema de Pitágoras afirma que, em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Essa utilidade simples, porém profunda, o torna uma ferramenta essencial em vários campos científicos e matemáticos, e uma das primeiras lições favoritas para estudantes que se aventuram no mundo da matemática. É visto como o primeiro contato real com a beleza e elegância matemática. Além das salas de aula e livros didáticos, esse teorema é utilizado por arquitetos, engenheiros, físicos e até artistas. Hoje, vamos nos aprofundar em como esse antigo princípio matemático se estende muito além dos limites da geometria, influenciando várias dimensões do esforço humano. O Teorema de Pitágoras é belamente simples. Para qualquer triângulo retângulo, os comprimentos dos catetos, denominados A e B, e o comprimento da hipotenusa, C, se encaixam na relação A2 plus B2 was C2. Isso não é apenas uma regra. É uma verdade fundamental na geometria euclidiana, aplicável a every triângulo retângulo, independentemente de seu tamanho ou proporções. Essa universalidade é o motivo pelo qual é frequentemente uma das primeiras provas ensinadas nas aulas de geometria, estabelecendo a base para conceitos matemáticos mais complexos e promovendo uma compreensão intuitiva do espaço e da forma. Compreender esse teorema também introduz os alunos ao conceito de prova, com mais de 350 provas registradas do Teorema de Pitágoras, cada uma oferecendo uma perspectiva diferente e enriquecendo nossa compreensão dos princípios matemáticos. No mundo da física, o Teorema de Pitágoras desempenha um papel crucial na descrição das propriedades de forças, vetores e movimento. Por exemplo, na mecânica, é usado para calcular velocidades ou forças resultantes quando dois vetores estão em ângulos retos. Esta aplicação é essencial em campos que vão da indústria aeroespacial à engenharia mecânica. Na óptica, o teorema auxilia na compreensão do comportamento das ondas de luz e som à medida que refletem nas superfícies, sendo crítico no projeto de lentes, espelhos e acústica arquitetônica, onde a reflexão e absorção do som precisam de consideração cuidadosa. Além disso, o Teorema de Pitágoras ajuda a calcular distâncias em vários contextos, como entre estrelas, na astronomia, ou em sistemas de navegação como o GPS, onde determina o caminho mais curto sobre a superfície da Terra. Sua aplicação nessas áreas demonstra como um princípio geométrico simples pode ter implicações de longo alcance na compreensão e navegação do nosso mundo. Na engenharia, o Teorema de Pitágoras é indispensável. É usado extensivamente na engenharia civil e estrutural para garantir a estabilidade e integridade das construções. Por exemplo, determinar o comprimento das vigas de suporte, calcular a inclinação de um telhado ou descobrir a tensão em vários componentes de uma estrutura, geralmente depende deste teorema. O projeto de pontes é outra área onde o Teorema de Pitágoras desempenha um papel crítico, usado para calcular as forças que atuam em diferentes ângulos, o que é essencial para garantir que as pontes possam suportar cargas e tensões do tráfego, vento e outros fatores ambientais. Isso tem implicações tanto para a segurança quanto para a eficiência econômica. Além disso, no campo da robótica em rápida evolução, os ângulos e distâncias entre várias partes de um robô são frequentemente calculados usando o Teorema de Pitágoras, particularmente evidente nos braços robóticos usados na manufatura, onde o movimento e o posicionamento precisos são cruciais para a montagem de máquinas e sistemas complexos. Seção 5. O Teorema na arquitetura e na arte. Os arquitetos costumam usar o Teorema de Pitágoras para manter as proporções adequadas e garantir a integridade estrutural de seus projetos. Seja calculando a inclinação de um telhado ou as dimensões de uma janela, o teorema fornece uma base matemática confiável.
Sua influência se estende além da funcionalidade para a estética do design de edifícios. No mundo da arte, o teorema pode influenciar a perspectiva, criando uma sensação de profundidade e proporção em pinturas e esculturas. Artistas como Leonardo da Vinci utilizaram princípios matemáticos, incluindo o Teorema de Pitágoras, para alcançar harmonia e equilíbrio em seu trabalho. Essa fusão de matemática e arte enriquece ambos os campos, provando que números e beleza muitas vezes se cruzam. Essa interseção também é vista em instalações e esculturas modernas, onde os artistas usam conceitos matemáticos para criar efeitos visuais intrigantes que brincam com o espaço e a perspectiva. O uso de formas geométricas e relações baseadas no Teorema de Pitágoras pode transformar uma obra de arte estática em uma interpretação da dinâmica espacial. O Teorema de Pitágoras tem implicações profundas na teoria musical. O próprio Pitágoras é creditado com a descoberta de que os intervalos musicais podem ser expressos em razões de números inteiros, que se relacionam diretamente com seu teorema. Essa conexão é evidente na construção de escalas musicais e no design de instrumentos musicais. Instrumentos como o violão ou piano dependem da divisão precisa de cordas e teclas, que correspondem a relações matemáticas derivadas do Teorema de Pitágoras. Essa estrutura matemática ajuda na geração de sons harmoniosos. O teorema garante que as vibrações e as ondas interajam de maneiras agradáveis ao ouvido. Além disso, o layout das orquestras e o design das salas de concerto também refletem a aplicação dos princípios pitagóricos. O posicionamento dos instrumentos e o design arquitetônico do espaço são influenciados por considerações matemáticas para otimizar a qualidade e a distribuição do som, aprimorando a experiência de audição do público. As origens do Teorema de Pitágoras remontam a civilizações antigas como a Babilônia e o Egito, onde era usado em aplicações práticas como levantamento de terras e construção. No entanto, foi Pitágoras, um matemático e filósofo grego, quem foi creditado com sua prova formal, incorporando-o profundamente no reino da matemática. Ao longo da história, este teorema apareceu em várias culturas, cada uma adicionando sua compreensão e provas, o que destaca seu apelo e utilidade universais. Na matemática islâmica medieval, estudiosos como Al-Khwarizmi desenvolveram ainda mais as teorias geométricas baseadas no Teorema de Pitágoras, integrando-o em sistemas matemáticos mais amplos. Esta jornada histórica do teorema não mostra apenas seu valor prático, mas também seu papel na evolução do pensamento matemático em diferentes civilizações. Ele uniu culturas e filosofias, contribuindo para uma compreensão mais interconectada e abrangente do mundo. O Teorema de Pitágoras transcende sua utilidade matemática, tornando-se um ícone cultural e simbólico. De muitas maneiras, ele representa a essência do pensamento matemático, abstrato, porém profundamente prático. Sua capacidade de explicar e prever o mundo físico o torna um poderoso símbolo de conhecimento e iluminação. Na literatura e no cinema, o teorema frequentemente simboliza a chave para desvendar os mistérios do universo ou a verdade fundamental que está por trás de fenômenos complexos. Esse uso simbólico ressalta o profundo desejo humano de encontrar ordem e significado no mundo através das lentes da matemática. Além disso, o papel do teorema na educação, frequentemente sendo um dos primeiros desafios matemáticos reais para os alunos, marca um rito de passagem na jornada pela educação matemática. Essa experiência compartilhada entre gerações e culturas aumenta seu peso simbólico, tornando-se a pedra angular do patrimônio intelectual coletivo. O Teorema de Pitágoras é mais do que apenas uma declaração sobre triângulos. É um testemunho profundo da beleza e universalidade dos princípios matemáticos. Suas aplicações, desde a física dos corpos celestes até as harmonias da música, demonstram seu papel fundamental na compreensão e moldagem do nosso mundo. A jornada do teorema através da história e da cultura enriquece ainda mais seu significado. Tem sido uma ferramenta para construtores, uma musa para artistas e um guia para cientistas. Essa relevância duradoura é um indicador claro de seu apelo universal e seu potencial contínuo de inspirar e inovar. Refletindo sobre o Teorema de Pitágoras,
vemos não apenas uma proposição geométrica, mas um símbolo da curiosidade humana, criatividade e busca incessante pelo conhecimento. É um lembrete de que nas construções simples da matemática estão as chaves do universo.